Boa noite, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui novamente para juntos nós ministrarmos, para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você que está assistindo essa live, independente do dia e do horário. Que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Esse é o meu desejo. Queridos, eu quero deixar aqui uma declaração sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que está morto, sabe? Tudo aquilo que você vê como morto. Eu quero declarar vida em nome de Jesus. Toma posse dessa verdade. Toma posse, querido. Independente daquilo que você possa estar vivendo. Creia, o Deus da vida habita em você. E não esqueça, não deixe de divulgar o canal, compartilhar as lives desse canal. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Senhor, eu te peço que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, ó Deus. Precisamos de ti, precisamos ouvir a sua voz. Queremos, Pai, em nome de Jesus, ser tratados, ser restaurados, ser tocados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita todas as pessoas, ó Deus, que tiverem a oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar hoje. É o que eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos meditar na falsa culpa, tá? Nós temos vivido dias em que muitas pessoas se encontram presas no emocional por conta da falsa culpa. Dias em que as pessoas estão sofrendo e carregando fardos que as impedem de viver aquilo que Deus tem para elas, né? Pessoas que buscam ajudas da psicanálise, da psicologia e, em casos extremos, até na psiquiatria, com o uso de medicamentos. E eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra esses processos, né? Esses recursos de cura. A intenção aqui é trazer o que a palavra de Deus fala sobre o assunto, né? Para que caso nós estejamos vivendo uma situação de falsa culpa, nós possamos receber o entendimento e a cura do Senhor nessa situação. Toda enfermidade, isso é muito importante a gente entender. Toda enfermidade, queridos, que não é tratada, acaba evoluindo, né? E é assim, com uma simples gastrite, né? Quando não tratada, ela pode virar uma úlcera e trazer, né, problemas maiores. Com as doenças da alma, não acontece diferente, né? As doenças da alma que não são tratadas no momento em que a pessoa entende que precisa de ajuda, elas evoluem. Elas podem evoluir para psicopatias mais severas, né? E são tratadas, né? E vão precisar ser tratadas por medicamentos fortes que debilitam a nossa saúde. Então, se nós não tratarmos, essas doenças tendem a piorar, tendem a se transformar em psicopatias muito mais severas. Quando nós atendemos pessoas, quando nós temos a oportunidade de conversar com pessoas, no nosso trabalho, não só na igreja, né, mas no nosso trabalho, no nosso círculo de amizades, a gente descobre o quanto esse sentimento tem feito estragos, né? O quanto tem pessoas se sentindo com culpa. Pessoas
É por isso, hoje eu te convido a meditarmos nesse sentimento. Mas para que a gente entenda bem o que é a falsa culpa, a gente precisa primeiro entender o que é a culpa, né? Vou te definir, vou te dar a definição de culpa. A culpa ela pode ser definida como a responsabilidade por algum dano, algum mal que nós causamos a alguém. Isso é a culpa. A psicanálise, ela define como falsa culpa o sentimento de culpa experimentado mesmo quando não houve nenhuma ação ou intenção de causar dano. É uma sensação de responsabilidade por algo que não está sob o nosso controle. E daqui a pouco você vai entender o que a Bíblia define como falsa culpa, que na verdade é o que nos interessa, né? Mas abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura do capítulo do Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou a ver. Queridos, essa passagem se deu quando Jesus havia acabado de ser expulso do templo. Ele seguiu o caminho dele com os discípulos quando ele avista esse cego. E ali os discípulos aproveitaram a oportunidade de esclarecer uma dúvida com Jesus. Aí eles perguntaram para Jesus: Mestre, quem que pecou? Ele ou os pais? Por ele ter nascido cego. Você sabe por quê que os discípulos perguntaram isso para Jesus? Fazia parte, né? Da cultura judaica, existia uma crença comum de que quando uma calamidade ou um sofrimento atingiam uma pessoa, isso era resultado de um grande pecado. Isso era uma crença comum entre os judeus. Então, para os judeus, aquele homem nasceu cego porque existia um pecado ali. Agora, você consegue imaginar o quanto os pais desse homem sofreram? Você consegue imaginar o quanto esse homem sofreu? A Bíblia não fala, né, quantos anos ele tinha. Mas a gente entende que ele não era uma criança, porque se você lê, der sequência na leitura do capítulo 9, você vai ver que os líderes religiosos interrogam os pais e perguntam: escuta, mas ele não é seu filho? Ele não é filho de vocês? Ele não nasceu cego? Aí os pais respondem: sim, ele é o nosso filho e ele nasceu cego. Ai, mas por que ele está vendo? Isso nós não sabemos. Pergunte para ele, porque ele tem idade para responder. Então ele não era uma criança, ele era alguém, né, que sabia responder. Mas você consegue imaginar o quanto esse homem teve que lidar com
a culpa, com as acusações. É como eu falei, nós não sabemos quanto tempo isso durou, né? Veja, tanto os pais quanto o filho tiveram que lidar com aquele peso, com acusações de fora, vinda das pessoas e com acusações produzidas por eles mesmos, né? Por quê? Porque era uma crença comum. O que será que nós fizemos, né? Os pais deviam se perguntar onde nós erramos. Você já fez essa pergunta? Você já se viu fazendo essa pergunta? Onde foi que eu errei? Era assim que vivia o filho e os pais. Tá, mas onde que nasce a falsa culpa? E agora eu vou apresentar algumas situações onde nasce a falsa culpa. E você vai aí meditando. Será que você não tem vivido uma situação de falsa culpa? Será que você não está vivendo uma situação de acusação e que não é, na verdade, uma culpa? E que é algo que está te trazendo um peso, mas que não pertence a você. Daqui a pouco nós vamos voltar para o nosso texto, tá bom? A falsa culpa, queridos, ela pode nascer de pecados já confessados. Tá? Quando nós confessamos Jesus como Senhor, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor, mudarmos a rota. E a palavra lá em Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz que o Senhor perdoa as nossas iniquidades e as lança nas profundezas do mar. 1 João 2,6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele quem? Cristo Jesus, deve andar como ele andou. Se permanecermos em Cristo, queridos, nós não vivemos pecando, né? Porém, se nós pecarmos, 1 João 9 nos ensina que devemos confessar nossos pecados a Deus e que Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Você está entendendo, querido? Se eu me arrependo, peço perdão e a Bíblia diz que Ele perdoa e esquece, se o Senhor já esqueceu, por que carregar culpa? Se o Senhor já nos perdoou, por que não conseguimos nos perdoar? Não tem sentido carregar culpas por pecados confessados. E essa é a definição de falsa culpa segundo a Bíblia. Aquilo que você fez, aquilo que aconteceu lá atrás, que você se arrependeu, apresentou diante do Senhor, pediu perdão para o Senhor e para os envolvidos, acabou. Essa página já foi virada. Portanto, não faz sentido. Você precisa tomar posse dessa verdade, querido. É bem verdade que pode acontecer de pessoas, né? Pessoas não convertidas, isso dentro e fora da igreja, né? Dentro e fora da igreja. Pode ter pessoas não convertidas e que te conhecem e que conhecem o teu passado e que vão te lembrar de coisas que você fez. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo, ele ministrou muito forte ao meu coração o seguinte: só entende o poder do perdão aquele que entende a graça.
Então, se você entende a graça, você entende e crê que os seus pecados já foram perdoados. Não fique sofrendo por coisas que já foram perdoadas. Acabou. Creia na graça que está disponibilizada a você. Que foi disponibilizada a você através do sacrifício de Jesus na cruz. E eu afirmo, né? Carregar culpa por pecados já confessados, queridos, é não ter fé na graça que o Senhor Deus já nos disponibilizou. Pensa nisso. Mas a falsa culpa, ela também pode nascer através de sentimentos de inadequação. Sueli, que sentimentos são esses? Veja, esse sentimento é quando a pessoa tem uma percepção negativa de si, né? Ela acredita que ela não é boa o suficiente, né? Ou que ela não possui as habilidades necessárias para realizar determinadas tarefas. Esse sentimento, ele pode ser desencadeado por críticas, comparações com outras pessoas, né? Ou experiências de fracasso. Nutrir esse sentimento é viver carregando culpas. Um exemplo, vou te dar um exemplo para ficar claro para nós que somos pais. De repente, nós criamos, educamos os nossos filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. Mas nossos filhos cresceram e fizeram as escolhas deles. E, de repente, eles fizeram escolhas totalmente fora da palavra, daquilo que nós ensinamos. E aí nós nos sentimos culpados. A gente fica, onde eu errei? Eu não fui boa mãe o suficiente. Eu não fui um bom pai. Eu não fui suficiente como pai, como mãe. Onde eu falhei? Queridos, filhos crescem. Filhos fazem escolhas. Nós não podemos viver a vida deles. E muito menos parar a nossa por conta das escolhas deles. São escolhas. Se de repente você educou seus filhos no caminho, nos caminhos do Senhor, e hoje ele decidiu não estar com o Senhor, foi uma decisão deles. E se liberte do sentimento de inadequação se você está vivendo isso. Não aceite isso. Não aceite críticas. Claro, nós erramos. Seu filho veio com manual? Minha filha não veio com manual. Nós erramos, sim, porque nós somos seres humanos, né? Erramos tentando acertar, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas nós erramos. E a gente precisa entender isso, precisa aceitar isso, precisa aceitar que nós somos limitados. Não podemos deixar, a nossa vida não pode parar, a nossa vida não pode acabar, porque os nossos filhos fizeram outras escolhas. E além do mais, existe uma promessa na palavra de Deus, que diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar e que ela não vai se desviar. Toma posse das verdades da palavra e continue orando. Amém? De repente, o sentimento de inadequação não veio por conta de um filho, mas pode vir por conta de um marido que foi embora, uma esposa que foi embora, e hoje em dia as esposas irem embora está mais comum, né? Está acontecendo mais do que a gente imagina. E aí, aquele que fica, onde eu falhei? Eu não fui boa o suficiente. E às vezes,
A grande verdade é que você deu tudo de si para manter o casamento. De repente você fez o possível e o impossível para não quebrar a aliança. Mas não depende só de você. Então não carregue essa culpa. Nós temos a oportunidade de nos arrependermos de tudo aquilo que o Espírito Santo vai trazendo e que a gente falhou. E a gente não pode parar a nossa vida, deixar de viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós estamos nos sentindo culpados. Estamos vivendo uma culpa que muitas vezes ela não é verdade. Quantas pessoas com questões sérias, emocionais por causa disso? Meu querido, eu quero te propor a trocar o sentimento de inadequação por Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz: tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É isso, o Senhor começou uma obra e Ele vai continuar operando na sua vida. E todo esse sentimento de eu não sirvo, eu não posso, eu não vou conseguir, no nome de Jesus, isso vai sair da sua mente, da sua vida. Em nome de Jesus, toma posse dessa verdade. Nós não somos perfeitos. Nosso Deus está trabalhando em nós. Nós não podemos alimentar esses sentimentos que roubam o valor que existe em nós, que existe no fato de sermos filhos de Deus. Amém? Mas você também pode ficar aprisionado à falsa culpa quando tem dificuldade de estabelecer limites. Sabe aquela pessoa que fala sim para todo mundo? Pois é. Mas um dia ela precisou dizer não. Você sabe o que acontece? Ela fica se culpando, se responsabilizando por situações e problemas que não pertencem a ela. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma amiga que vira e mexe, te pede dinheiro emprestado. Uma hora você resolve dizer não, mas não porque você não tinha. Mas é que você entende que você está atrapalhando a vida da pessoa, porque ela não se organiza. Só que o que devia ser uma atitude natural da sua parte passa a ser um peso, porque aí você fica assim: puxa, eu não ajudei, eu podia ter ajudado e eu não ajudei. Ela não pôde pagar tal coisa porque eu não ajudei, ela não pôde comprar tal coisa porque eu não ajudei. Aí vem aqueles pensamentos, né? Eu poderia ter feito. Você sabe que eu vivi isso com uma irmã minha irmã de sangue. E é muito difícil. Eu poderia ter dito a ela, eu não tenho. Só que eu tinha. Se eu dissesse a ela, eu não tenho, eu estaria mentindo, né? Eu tinha. E é ruim você falar, olha, eu tenho, mas dessa vez eu não vou te emprestar, porque eu estou te atrapalhando. O Espírito Santo ministrou ao meu coração que eu estou te atrapalhando. Eu não estou te ajudando a crescer. Eu estou te ajudando a ficar cada vez mais afundado. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Muito cuidado com versículos que são lançados sobre a nossa vida para nos forçar a fazer aquilo que a pessoa quer. Versículos assim do tipo Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe que tem pessoas que usam versículos da palavra, né? Para nos pressionar. Por isso é muito importante a gente ter discernimento, sabe? As coisas precisam ficar claras para a gente
para a gente tomar decisões acertadas. Não decisões em cima de pressão. A gente precisa, sim, estabelecer limites, tá? Aprender a dizer não. E sem cultivar culpas. A gente precisa aprender a estabelecer limites com filhos, para com os filhos, para com pai e mãe também, sabia? Tem filhos que precisam estabelecer limites para os pais. Principalmente aquele que casou, né? A prioridade dos filhos depois do casamento é a nova família. Eu não estou pregando para você, não estou compartilhando só com você. Essa palavra, ela passou por mim primeiro, que eu estou vivendo exatamente um problema muito parecido. Eu estou tendo que estabelecer limites no meio da minha parentela. Nós precisamos, queridos, estabelecer limites é saudável e necessário. Porque, olha, o bem-estar do outro não pode invadir o seu. Entende? Queridos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 37, Jesus afirma: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passar disso vem do maligno. Olha, embora Jesus ele não esteja falando diretamente sobre definir limites, né, nesse versículo, mas esse versículo nos ensina a importância da honestidade e da clareza nas palavras, né? O que implica em saber dizer não, né? Quando necessário, sem rodeios, para que não haja equívoco nas palavras, ou para que elas não venham de uma fonte maligna. Olha, quando eu disse para minha irmã, eu não vou te emprestar, porque eu vou te atrapalhar. Se eu dissesse, eu não vou te emprestar, eu não vou continuar te emprestando, porque foi uma sucessão de empréstimos, eu não vou continuar te emprestando, porque eu não tenho, essa palavra estaria vindo de uma fonte maligna. E nós precisamos aprender a falar a verdade. Ah, você não foi, o que? Vamos lá, em tal lugar comigo. Ah, não, não vou porque eu tenho um compromisso. Na verdade, eu não quero ir. E eu dou uma desculpa. Eu não vou porque eu tenho um compromisso, queridos. Eu não vou porque eu não quero ir. Nós precisamos aprender. Estabeleça limites, mas estabeleça limites e não fique cultivando culpa. Amém? Mas a falsa culpa, ela também aprisiona quando nós vivemos ou presenciamos uma situação traumática com perdas, né? Um acidente, por exemplo. É muito comum, né, a gente ouvir coisas assim: ah, eu briguei com o meu irmão. A gente atender, inclusive, até pessoas. Eu briguei com o meu irmão, eu falei um monte, eu estava sem falar com ele, aí naquele dia, quando ele foi trabalhar, ele foi atropelado e morreu. Aí a pessoa fica carregando essa culpa. Recebendo acusações na mente. Porque ela não precisava ter falado daquela forma. E ela não se perdoa. Mas você precisa entender. Se você viveu, né, uma situação traumática de perda, você precisa entender e aceitar
resgatar o seguinte: você é um ser humano que falha, que erra. Você tem um Deus perdoador, um Deus que não quer ver a sua vida parada por coisas que você não tem mais como resgatar. Passou, acabou. Vira essa página e segue a vida. Experiências traumáticas, queridos, que acontecem na infância, na adolescência, na juventude, com perdas, ou até mesmo em ambientes familiares, né? Como abusos, né? Crianças abusadas por primos, pai, irmãos mais velhos, carregam a falsa culpa, como se tudo o que aconteceu fosse culpa dela. E esse sentimento de culpa, ele acaba trazendo outros sentimentos, né? Pois a pessoa desenvolve a baixa autoestima, a pessoa desenvolve uma visão negativa de si mesma, ela se autodeprecia. Essa criança, esse jovem, vai se tornar um adulto inseguro. E é aqui, nos traumas, que as psicopatias se desenvolvem, né? Começando com uma tristeza, choro involuntário, depressão, pânico, e a coisa vai indo cada vez mais, né? Se intensificando. Olha, queridos, a cura de traumas só acontece com a liberação de perdão. Um psicanalista, um psicólogo podem te ajudar a trazer lá do seu inconsciente esses traumas. Mas só Jesus tem a cura. Só Jesus. Efésios 4, verso 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aqui está a cura dos traumas emocionais. Está a cura. E não tem outra forma. Vai, você pode ir lá para o psiquiatra, tomar os seus remédios. Mas a cura vem com a liberação de perdão. Você já identificou aí? Se você ainda sofre por conta de uma falsa culpa? Mas vamos voltar para o nosso texto. Os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou? O filho ou os pais? E Jesus, ele surpreende a todos com a resposta, né? Nenhum nem outro. Mas foi assim para que se manifestasse no Filho as obras de Deus. Olha, quando Jesus declara isso, ele acaba, né, com a crença mentirosa, ou seja, nem tudo que nós passamos está linkado a uma vida de pecado. Sim, existem situações que são consequências do pecado e nós sabemos disso. Porém, muitas coisas são permitidas por Deus nas nossas vidas para que as obras dele se manifestem em nós. Sabe, eu trabalhei numa empresa que eu tinha uma funcionária. Essa funcionária, eu vi o primeiro filho dela nascer, e quando ela ficou grávida do segundo filho, ela tinha uma religião, ela não era cristã. E ela era muito fiel à crença dela. E eu estava tentando ganhar essa mulher para Cristo, né? E foi uma luta. Quando ela ficou grávida, quando ela ficou grávida, né, da segunda gravidez, ela, no ultrassom morfológico, ela descobriu, nem sei
se esse nome ainda, né? Fazem muitos anos. Ela descobriu que o bebê iria nascer com uma síndrome, mas os médicos também não sabiam que tipo de síndrome que era. E eu ali, orando por ela, falando de Jesus, e ela nem queria saber de Jesus. Essa menina acabou vindo comigo para a nossa igreja, assistiu um culto. Eu falava para ela, Jesus cura. Jesus pode curar. É tudo uma suspeita, mas o seu filho pode nascer perfeito. Eu creio nisso e eu de fato creio. E eu falava para ela aquilo que eu acreditava e eu pegava a Bíblia. Foram assim 9 meses. Eu tentando e falando pro Senhor, Senhor, eu tô falando que o Senhor cura. Muito bem. Essa moça, ela mora até hoje em São Miguel Paulista. É claro, ela veio aqui em 2 vezes, inclusive quando os cultos aconteciam às quintas-feiras. E ela acreditou naquilo e ela procurou uma igreja evangélica lá próximo de onde ela morava, começou a frequentar a igreja, foi muito bem recebida pelo pastor, acolhida. E eu lá orando pro dia que o bebê nascesse. Eu falei, esse bebê, Senhor, não pode nascer doente. Eu tô falando para ela que o Senhor cura. Só que o bebê nasceu. E o bebê nasceu doente. E de acordo com a medicina, a criança poderia viver 6 meses, 3 meses, né? A criança, na verdade, viveu 1 ano e meio, mas porque foi montada uma UTI dentro da casa dela. E quando essa criança nasceu, que eu soube da doença, eu falei, ela vai largar Jesus. Eu lembro que eu chorei, eu falei, bom, Jesus, o senhor não quis curar o bebê? Eu acho que ela vai largar Jesus. Pois é. Ela se batizou, o bebê morreu, mas ela se batizou, está firme com o Senhor. Eu já tive o prazer, a alegria de vê-la ministrando. Está até hoje com o Senhor. Ela é uma pessoa, das pessoas que o Senhor me deu a oportunidade de ganhar para o Senhor, eu acho que foi assim a que mais me impactou. Porque, primeiro, que ela é um exemplo para mim em muitas coisas. E aí eu te falo, quem disse que Deus não manifestou a obra dele na vida dela? Quem conhece a mente do nosso Deus estava querendo ensinar o Senhor. Senhor, ela vai ficar com o Senhor se o Senhor curar o bebê. Olha isso. Percebe? Ela está aí com o Senhor até hoje e o Senhor operou a obra dele na vida dela. Ela ganhou o filho para Jesus, o primeiro, né? E ganhou o marido para Jesus. O Senhor completou a obra que ele começou na vida dela. Queridos, Jesus fez o lodo, né? Untou os olhos do cego e mandou ele lavar no tanque. E o cego demonstrou fé. Porque ele foi até o tanque. E porque ele creu, ele recebeu. É o mesmo que aconteceu com a minha amiga. Eu estava ali ensinando, falando, achando que ela não estava acreditando em nada, né? A obra de restauração, queridos, que Jesus tem na minha e na sua vida, ela é completa. Jesus não quer curar só o físico. É corpo, alma e espírito, queridos. Ele tem o lodo. Ele tem o lodo para essa culpa que você carrega. Ele é a tua justiça. É Ele quem te justifica. E você precisa tomar posse dessa verdade, né? Romanos 8, verso 1 diz assim: portanto, agora não há condenação para os que estão
em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não aceite palavras de condenação. O teu Deus é justo juiz. Você precisa vencer esse sentimento. Creia na graça. Creia na graça. Meu querido, minha querida, saia da caverna que você entrou. Volte a se relacionar com as pessoas. Pare de se esconder. Liberte-se da falsa culpa. O Espírito Santo, ele ministrou muito ao meu coração enquanto eu meditava nessa palavra. E eu vou falar para você sem medo de errar. Para de transferir para outros aquilo que ele quer fazer através de você. Ele quer usar você. Ele entregou para você. Mas, não, eu vou passar para ele. Ele busca mais que eu. Ele tem mais unção do que eu. Ele está mais antenado. Deixa Deus decidir isso. É o Senhor que escolhe. É o Senhor quem decide. Para de se esconder nesse passado. Saia desse passado. O Senhor tem um novo para você. Nós não temos como mudar o nosso passado. Quisera eu, mas nós não temos, né? Não podemos mudar. Não temos como apagar o que vivemos. Tape os ouvidos para as palavras de condenação que são produzidas no seu psique. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você sofre de falsa culpa, creia. Você tem um Deus que pode te curar, pode te libertar. Deixa o Senhor manifestar a obra dele hoje na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar sobre essa palavra? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te exaltar, te agradecer por esse tempo, te agradecer por essa palavra. Eu creio, Deus, que ela vai alcançar o coração daquela pessoa, Pai, que está presa a uma falsa culpa. Senhor, as culpas, eu peço que o Senhor revele ao coração se elas estiverem escondidas, para que a pessoa tenha a oportunidade de se arrepender, pedir perdão, liberar perdão, Senhor. Agora, a falsa culpa, eu peço, Senhor, que o Senhor liberte, que o Senhor entre com providência e graça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar fim da falsa culpa. Fim de toda condenação na vida daqueles que estão sofrendo, Senhor, que estão com a vida parada, que estão com ministérios parados, Senhor. Em nome de Jesus, eu não creio que o Senhor manda uma palavra, Pai, para que ela volte vazia. Ela tem um endereço, Senhor, e eu creio no teu poder, eu creio, Senhor, no manifestar da tua obra, a começar em mim, Senhor. Muito obrigada por esta noite. É o que eu oro agradecida no nome de Jesus. Queridos, agora você tem a oportunidade de fazer a sua oferta, de entregar o seu dízimo. E caso você queira participar, deseje participar aí oh meu Deus, do projeto de ampliação aí, né, da construção do templo, faça a sua oferta colocando 25 no final, tá? Que é o 25 centavos. Ela vai ser destinada exclusivamente para a obra aí da igreja. Vamos orar. Enquanto eu oro, você fica aí à vontade para entregar
o seu dízimo e a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todos os dizimistas e ofertantes da tua igreja. Senhor, não precisamos pedir que o Senhor libere bênçãos, porque isso já é uma promessa do Senhor. Pai, visita os desempregados, visita, Senhor, os autônomos, os empresários, as pessoas que estão passando por questões financeiras, Senhor, de dificuldade. Em nome de Jesus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai. O Senhor é aquele que vai à frente, quebrando os ferrolhos e abrindo as portas. É nisso que nós cremos, porque é isso que a tua palavra, Senhor, nos ensina. Eu entrego, Senhor, as ofertas, os dízimos desta casa nas tuas mãos, Senhor, na certeza de que o Senhor tem abençoado o teu povo no nome de Jesus. Meu querido, estamos encerrados, não temos avisos. Tem aí um início de final de semana abençoado e permitindo o Senhor, até uma próxima.